Corinthians favorito, o equilíbrio total ou o Flamengo favorito? Essa é a pergunta da nossa enquete, que você já pode votar para quem está acompanhando aqui ao vivo no nosso podcast no YouTube. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Juca, o que eu falei ali no começo, eu pergunto para você. Qual foi a transformação que o Corinthians passou para de um time que ninguém sabia que ia dar, estava lá, meio em crise, o William indo embora, não sei o quê, e está agora na final da Copa do Brasil, dando uma sapecada impiedosa no Fluminense do Diniz por 3-0. Ô, âncora, você poderia... Eu não sei se eu já contei para você que eu tenho dois amigos que fazem uma live ótima, Sim. invariavelmente depois de jogos do São Paulo. Você poderia perguntar para mim aquilo que o meu amigo pergunta para o meu outro amigo sobre o que eu achei do Boa, jogo? eu faço agora. A pergunta é Sim, a seguinte, eu Juca. queria Você muito responder. gostou, adorou, deu para o gasto, não gostou ou foi um lixo? Olha, âncora, eu adorei. Eu Muito bem. adorei. De fato, o Corinthians fez um primeiro tempo exemplar, surpreendeu o Fluminense, impediu o Fluminense de fazer o seu jogo de toque de bola, desarmou uma barbaridade, como diria Neném Prancha, disputou cada bola como se fosse um prato de comida e acabou fazendo o 1-0. O segundo tempo é um outro capítulo. O placar do jogo é absolutamente enganoso. Obviamente, o Corinthians não jogou para ganhar de 3-0 do Fluminense. 1-0 estava de ótimo tamanho, e se o Fluminense tivesse empatado o jogo no segundo tempo, não haveria nenhuma injustiça. Foi um sofrimento o fim de jogo. Agora, é óbvio que o Corinthians começa a jogar alguma coisa parecida com o que quer o Vitor Pereira. Na pressão, procurando ficar mais com a bola, sendo mais agressivo, porque agora tem tempo para treinar. O Corinthians tem tido tempo para treinar. A gente viu isso no primeiro tempo contra o Inter, a gente viu bastante isso no primeiro tempo contra o Fluminense, como a gente vê aquilo que a gente sabe que vai acontecer sempre com o Corinthians, que é cair demais no segundo tempo por questões físicas. O Corinthians com o Renato Augusto 100% é uma coisa, o Corinthians com o Renato Augusto já cansado é outra coisa. Isso é uma coisa. A outra, que precisa ser mencionada, a nova partida exemplar do Paulo Henrique Ganso. O Paulo Henrique Ganso, que cada vez mais, sem nenhuma comparação, segue os preceitos do Gerson Canhotinha de Ouro. Né? É a bola que tem que correr, não eu. Ele se esconde, você não vê onde ele está, de repente ele aparece numa região qualquer do campo e resolve as jogadas da maneira mais simples do mundo, com passes brilhantes. Fiquei, nesse aspecto, com pena dele, que não merecia sair de campo, com uma derrota que, para quem não viu o jogo, nossa, o Corinthians atropelou, meteu 3-0. Quero saudar também o gol contra do Felipe Melo e dar aqui uma informação de cocheira. Ele entrou em campo muito abalado, porque no intervalo soube dos números do Datafolha. E aí acabou fazendo aquele gol contra bizarro. Por sinal, o gol contra de número 13, imaginem vocês, em Itaquera. Olha que coincidência mais curiosa. Gol contra número 13, feito por Felipe Melo, em Itaquera. Bom, respondendo à sua enquete, que eu diria preguiçosa não é, porque eu sei que deve dar dado muito trabalho, você tenha queimado muita pestana, talvez apenas não seja tão brilhante como as anteriores. O favoritismo segue sendo, fosse domingo, né, o jogo do Flamengo. Porém, temos 3 semanas até o jogo. Sabemos lá como estarão músculos e ossos dos jogadores que vão participar. E agora entra numa fase jogos de 2 cachorros muito grandes. Né? Se você olhar o peso das 2 camisas, se equivalem. Né? Ambos são
tricampeões da Copa do Brasil, ambos são heptacampeões brasileiros, o Flamengo tem uma Libertadores a mais, o Corinthians tem um Mundial a mais, o Flamengo é o maior campeão carioca, o Corinthians é o maior campeão paulista, enfim, seja onde for, né, o primeiro jogo, é claro que para o Corinthians será melhor se o segundo jogo for em casa, né? Lembrando que nos últimos 10 jogos entre Corinthians e Flamengo, o Flamengo ganhou 8, perdeu apenas 1, com o time reserva e aquele gol contra, né? Se não me engano, o 12º gol contra de Itaquera do Rodinei, né? Bizarro. Então, e é evidente que o Flamengo tem melhor elenco, tem melhor time, isso não se discute. Mas dizer que o Flamengo é tão favorito nesse embate com o Corinthians, como o Corinthians era antes do jogo contra o Fluminense. O segundo jogo. Não antes de começar a disputa, mas ligeiramente favorito exatamente por fazer o segundo jogo em casa. O Flamengo é ligeiramente favorito, mas só ligeiramente favorito. É evidente que para o corintiano é muito tranquilo dizer que o Corinthians é azarão, que o Corinthians é franco atirador, que o Corinthians já cumpriu sua missão, chegou à final, né? Jogar toda a responsabilidade nas costas do Flamengo. Não tem isso. É o clássico de maior popularidade do Brasil, é a primeira grande decisão entre os dois em mais de 130 anos de futebol. Aliás, vai ser o tema da minha coluna dominical da Folha de São Paulo. Tem, eu sei, o jogo de 91, aquela Supercopa Brasil, que então não valia nada, a ponto do Neto, que fez o gol da vitória do Corinthians, que deu o título ao Corinthians, nem lembrar, né? Que tenha feito esse gol. Tinha 2.000 pessoas no Morumbi naquela decisão, num domingo à tarde, não foi nem numa quarta-feira de inverno. Né? Então, é a grande decisão nacional envolvendo os dois times mais populares do país. Tudo isso dito, eu quero começar esse nosso programa mostrando a todas e todos uma camiseta de uma campanha que está no ar e que vai ganhar maior visibilidade agora no dia 19, quando haverá um primeiro julgamento na Alemanha, por incrível que pareça, e não no Brasil, das vítimas de Brumadinho. E aqui você está vendo distintivos de clubes de futebol de Brumadinho que tiveram jogadores mortos naquela horrorosa tragédia que aconteceu lá 3 anos e meio atrás, sem que tenha havido no Brasil até agora nenhum julgamento de nenhuma das empresas, da Vale, da empresa alemã que certificou que as barragens estavam em estado excelente e depois descobriu-se que os laudos eram criminosos. Muito bem, está havendo uma campanha, o Raí está participando dela, o Marquinhos está participando dela, foi uma delegação para a Europa, para a Alemanha, passou pela França, todos eles vestirão essa camiseta para que não se esqueça nunca do que aconteceu em Brumadinho, para que se cumpra a lei do lama nunca mais. Enfim, queria registrar isso, porque nesse país que tantas coisas são esquecidas, não se pode esquecer Brumadinho. É isso.